Olá! Sabe aquela história de ficar esperando a confiança chegar para começar alguma coisa nova? Um projeto, um hábito, qualquer mudança na vida. A gente fica ali, parado, né? Esperando um sentimento que, vamos combinar, parece que nunca vem. Mas e se essa espera toda for o nosso maior erro? Então, a grande pergunta é: será que precisa mesmo sentir confiança para dar o primeiro passo? A ideia aqui é a gente desconstruir um pouco essa crença, explorar um caminho que é, na verdade, o oposto de tudo que costumamos ouvir por aí. Ok, então vamos lá. O que a gente geralmente pensa, o mito, né, é que primeiro vem a confiança e só depois a gente age, certo? Só que a realidade é o completo oposto. A ação vem antes. A confiança é uma consequência, não o ponto de partida. Pode parecer simples, mas essa ideia é muito poderosa. Confiança não é uma coisa que a gente acha por aí perdida. É algo que se constrói. E essa construção, ela começa com um passo de cada vez, com a ação. E olha só que interessante esta frase que resume tudo perfeitamente. A confiança não é um sentimento que antecede o movimento, é um efeito colateral de permanecer. É isso. Captura a essência da coisa, né? A confiança não é o que te faz começar. É o que surge porque você não parou. E o mais legal é que essa confiança não chega fazendo barulho, sabe? Ela vai aparecendo quietinha, quase sem a gente perceber. De repente, um dia, a gente se dá conta de que, não estamos mais hesitando naquele ponto que antes nos travava. É um processo que vai acontecendo por baixo dos panos, como resultado do nosso esforço. Tá, mas como é que a ação constrói essa confiança, na prática? A resposta está no mecanismo super fundamental, o poder da repetição. Então, vamos entender esse processo passo a passo. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, a gente simplesmente repete um gesto. Mesmo sem garantia nenhuma, a gente vai lá e faz de novo. Com o tempo, o nosso corpo começa a registrar que aquela ação é segura. Daí, aos pouquinhos, alguma coisa lá dentro começa a se organizar. E o resultado, aquela hesitação que existia, ela some. Isso tudo, claro, exige uma mudança de foco mental. A ideia não é sair correndo atrás de segurança, que é um sentimento que vai e vem. Não, o lance é buscar continuidade. É esse ato de fazer de novo que, no fim das contas, cria a estabilidade que a gente tanto busca. E olha, o impacto da repetição vai muito além de só construir confiança, viu? Com o tempo, ela mexe com algo muito mais profundo. Ela começa a moldar quem a gente é, a nossa identidade. Pensa que é como construir a base de uma casa, um alicerce mesmo. A constância, o fazer todo dia, transforma aquilo que parecia estranho, talvez até desconfortável, em chão firme. E é nesse terreno sólido que a gente mesmo construiu que os nossos grandes objetivos finalmente encontram um lugar para se sustentar. O que a repetição constrói, no fundo, é familiaridade. E aqui tem um ponto bem importante, uma distinção crucial. As coisas não ficam necessariamente mais fáceis, elas ficam familiares. E é essa familiaridade que diminui aquela resistência interna, sabe? E que abre caminho para o progresso. Um hábito, então, não muda só o que a gente faz. Ele muda quem a gente é. Pensa assim, cada vez que uma ação é repetida, é como se fosse um voto. Um voto para o tipo de pessoa que se quer ser. No final, é a soma desses votos, a repetição, que cria a nossa identidade. E pode acreditar, essa identidade é a nossa maior aliada. Sabe por quê? Porque a motivação inicial, ela some. Uma hora ou outra, ela vai embora. Sempre acontece. E aí, não é a força de vontade que segura a barra. É a identidade que foi construída. Vira uma coisa automática. Tipo, é isso que pessoas como eu fazem. Beleza. Já entendemos a teoria, né? Mas como é que a gente leva isso para a prática? Vamos ver um exercício bem simples, totalmente focado em consistência. Então vamos lá, algumas ferramentas práticas. Primeiro, uma reflexão para levar para o dia a dia. A confiança nasce quando eu faço de novo. Simples assim. O exercício é o seguinte: escolha uma ação bem simples que tenha sido feita nos últimos dias. E hoje, apenas repita, do mesmo jeitinho. Só isso, porque a repetição já está fazendo o trabalho dela. Com isso em mente, a gente chega na nossa pergunta final. Pense um pouco sobre isso. O que na vida começa a ficar mais leve quando é simplesmente repetido? Quais são aquelas áreas de hesitação que poderiam, quem sabe, se transformar em chão firme com esse poder silencioso da repetição? A resposta para essa pergunta, ela pode mudar completamente a forma como encaramos nossos objetivos daqui para frente.